A cidade onde Leandro Massa vivia tinha cheiro de um útero seco. Os prédios velhos exalavam mofo como se transpirassem lembranças esquecidas, e as ruas pareciam feridas cicatrizadas mal. Leandro, restaurador de arte sacra, encontrava conforto em objetos danificados, como se a dor dos materiais falasse em uma língua que só ele compreendia. Ele gostava de correr os dedos sobre fissuras, contemplar descascamentos, farejar o abandono. Foi durante a restauração de um antigo teatro barroco, no centro da cidade, que ele encontrou a porta. Estava escondida atrás de uma cortina carcomida, no subsolo, sem tranca nem dobradiça visível. Apenas uma moldura de ferro torto cravada no concreto, como se tivesse sido fundida com a parede. Mas ela o chamava. Ele a sentia. Quando passou os dedos sobre sua superfície, uma dor quente atravessou sua mão, e a parede tremeu discretamente, como se tivesse engolido um suspiro. Nos dias seguintes, Leandro começou a ter sonhos. Imagens de corpos esticados como couro, bocas costuradas, olhos onde não deviam estar. Havia uma voz no escuro, baixa e molhada, que dizia: "Restaura o que foi esquecido." Incapaz de resistir, voltou à porta, desta vez com uma marreta. Quando o concreto cedeu, revelou-se um corredor estreito e sinuoso, úmido como garganta viva. O cheiro era doce demais para ser poeira. Lembrava carne recém-cortada, misturada com incenso antigo. Ao final do corredor, uma sala subterrânea se abria como um útero de pedra. Nela, em cavaletes carcomidos, pendiam quadros cobertos por panos púrpura. Leandro puxou o tecido de um deles e ficou paralisado. O retrato que viu tinha uma textura que o fazia enjoar. Ao tocar a tela, percebeu. Não era lona. Era pele humana, costurada em placas. O rosto retratado se contorceu levemente. Ele juraria ter visto as pálpebras tremerem. A cada nova peça descoberta, Leandro mergulhava mais fundo. Havia uma máscara enfiada dentro de um baú trancado com ossos. Era feita de sangue coagulado, endurecido em feições ambíguas, entre o êxtase e o terror. Ele não soube por quê, mas colocou-a no rosto. O mundo girou. E então ele se viu em outro lugar, um salão de espelhos vivos, onde seu corpo nu era oferecido a criaturas de carne desfeita. Sentiu prazer e vergonha como uma mesma faca entrando fundo. Despertou horas depois com a máscara aos seus pés e os olhos chorando sem saber por quê. Na noite seguinte, encontrou um livro amarrado com correntes enferrujadas. As páginas eram sensíveis, como se respirassem. Quando as tocou, ouviram-se sussurros, nomes impronunciáveis. Entre eles, um se repetia: Dendrak. Um nome que parecia escorrer pelos ouvidos e arranhar a espinha. Ao ler o livro, teve visões de um culto antigo, de homens e mulheres que se entregavam em sacrifício voluntário para transcender os limites da carne. Dendrak, dizia o livro, era o Édipo da carne, uma entidade andrógena que retirava os olhos dos seus devotos para que vissem com a pele. Leandro não sabia se acreditava, mas o sentia. Cada página que lia parecia tatuar-se em seu corpo. Foi então que encontrou a caixa. Pequena, entalhada com membros retorcidos. Ela chorava, literalmente. De suas frestas escorria um líquido branco e espesso que fazia bolhas ao cair no chão. Quando mentiu para si mesmo, dizendo que pararia de voltar ali, a caixa chorou com mais força. E então falou. A voz era familiar. Reconheceu. Era a de seu antigo mentor, Tomás, supostamente morto em um acidente. Mas ali ele gritava: "Eles me dilaceraram e me moldaram." Tomado por uma fome que não era sua, Leandro desceu mais uma vez ao ventre do teatro. Desta vez, encontrou um espelho, cravado numa parede de carne. Era oval, sem moldura, e não refletia sua imagem. Em vez disso, mostrava uma versão dilacerada de si, sem pele no rosto, com mãos estranhas afagando seu corpo, como se o venerassem. Leandro tocou o vidro. Ele pulsava. Próximo ao espelho, uma escultura de mármore jazia sob um véu. Ao descobri-la, encontrou uma figura disforme, feita de vários rostos fundidos. Cada um dos rostos tinha uma expressão distinta: dor, prazer, desespero. Quando a noite caiu, os rostos começaram a chorar.
Um deles virou lentamente e murmurou: "Você nos restaurou. Agora é sua vez de ser moldado." Ao correr pelos corredores vivos do subsolo, Leandro encontrou uma nova passagem, coberta por uma parede falsa. A derrubou com as próprias mãos, guiado por um desejo obscuro. Do outro lado, havia uma porta que sangrava pelas frestas. Não tinha tranca, apenas respirava. Ao cruzá-la, entrou num espaço impossível. Um salão imenso, de teto inalcançável, onde as paredes eram feitas de carne pulsante e as luzes pareciam olhos em brasa. Era o Museu de Desejos Deformados, um espaço onde a arte não era contemplada, era sentida. Os quadros ali gritavam, as esculturas tremiam. Cada peça exposta fora um ser humano que desejou demais e foi transfigurado. E Leandro compreendeu. Ele não restaurava a arte, restaurava pecado. Em um altar de ossos e sangue coagulado, repousava um relicário. Em formato de coração, ele pulsava devagar. Ao abri-lo, ouviu-se um grito lancinante. 1000 vozes, 1000 lamentos. Entre eles, a própria voz infantil de Leandro, implorando: "Por favor, parem. Eu não quero mais." Ele não lembrava daquilo, até aquele momento. No centro do salão, suspenso por correntes de tendões e pregos dourados, estava Dendrak. Seu corpo era impossível de descrever. Coluna vertebral exposta, lábios costurados em 1000 bocas, olhos nos ombros, nas coxas, nas mãos. Sua voz não saía da boca, vibrava dentro da carne de quem o ouvia. Dendrak não o ameaçava, o convidava. Falava de prazer além do corpo, de arte viva, de dor como linguagem pura. Leandro chorou e riu ao mesmo tempo, sentindo sua pele se afastar do músculo, como se quisesse abandonar o corpo. "Você já é parte do museu", disse Dendrak. "Só falta aceitar a moldura." Leandro caiu de joelhos. Cada parte de sua vida, cada dor, cada silêncio, fazia sentido ali. Ele fora moldado desde o nascimento para aquele momento. Estendeu a mão. As correntes que prendiam Dendrak se desfizeram como papel molhado. No instante em que se tocaram, Leandro gritou, mas não de dor. O grito era de revelação. Sua carne se contorceu, seus ossos se quebraram para assumirem nova forma. As entranhas se reorganizaram em arte viva. Ele se tornou uma peça. Agora ele espera. Curador e criação. A cada lua nova, o teatro se abre para quem deseja demais, para quem busca sentido na dor. O museu cresce. A cada visita, uma nova peça se soma. Você pode não ver, mas já ouviu o chamado. A cidade apodrecida sussurra. E você, como Leandro, talvez só precise olhar para o lugar certo e abrir a porta.